Muito bem, hoje teremos uma grande entrevista com o Dr. Augusto Tolentino. Antes de apresentá-lo aí para vocês, queria deixar uma notícia aqui que nos deixou bastante preocupado. O vereador Edmilson Souza, que é do PSOL, foi internado na segunda-feira, né? Eu fiquei sabendo disso hoje de manhã, com alguns problemas, né, intestinais, né? Ele continua internado e ainda hoje passou por alguns exames. Assim que eu tiver mais informações, eu passo para vocês. Lembrando também que essa semana eu já comentei que o vereador Maurício Brinquinho foi agraciado com a 4ª Covid. Passou bastante mal também essa semana, mas já está se recuperando. Então, os dois estão de licença médicas da Câmara Municipal de Guarulhos. Do meu lado, eu tenho o prazer de receber Dr. Augusto Tolentino. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Sempre uma honra estar presente ao seu programa, um programa sempre enriquecedor da cultura guarulhense, paulistana e nacional. E embora tenha sido decidido ontem, né, não está ainda bem definido, mas eu gostaria de começar o nosso bate-papo de forma assim, bem superficial nesse momento, porque a gente não tem todos ninguém conseguiu ainda ler o que foi decidido pelo Supremo, mas é com relação ao marco temporal. O que seria esse marco temporal? Seria um entendimento de que os índios só teriam direito à terra que estão em disputa se eles já estivessem na terra antes de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição, ou que já estivesse nessa briga jurídica, né? Com a decisão agora do Supremo, isso independe de tempo. Os índios parece que vão ter mais direitos. Não está muito claro isso ainda não, né, doutor? Boa ainda noite. Não. Foi formada a maioria hoje. Salvo engano, se concluiu o 6º voto, mas parece-me que ainda não, no final da tarde eu não consegui acompanhar, ainda não está encerrado isso. Mas isso chama atenção, mais uma vez, porque se nós nos lembrarmos da Raposa do Sol, né? Exatamente, eu lembro que na época o ministro do Marco Aurélio, que foi voto vencido, foi o único voto contrário a isso, lembrando que são dois temas semelhantes. Serra Raposa do Sol. Serra Raposa do Sol. São dois temas semelhantes, mas eles são distintos, tá? Ele tinha um voto de mais de 1000 páginas, em que ele era totalmente contrário. E recentemente ouvido a respeito disso, ele dizia que não entendia dessa forma. Há uma situação que salta aos olhos, porque o legislativo, cuja obrigação, o nome autoexplicativo é legislar, tem legislado e os próprios deputados não respeitam a decisão decidida pela maioria do Legislativo e recorre ao Supremo, levando o Supremo a decidir e, entre aspas, legislar aquilo que não é a competência deles. Então isso tem gerado sérios conflitos, porque se cria a lei, se dá a interpretação correta da Constituição e a interpretação do Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, ela é diferente, aparentemente, daquilo que o legislador queria trazer à população na criação das leis e na própria Constituição. Eu acho um tanto quanto estranho, já que o judiciário, não cabe ao judiciário criar leis, como é que ele acaba criando entendimentos que se tornam lei? Se eu não me engano, teve uma questão de aborto que não era nem a questão principal, e parece que o ministro acabou dando uma decisão como se fosse uma legislação, e quem faz são os deputados. Isso é uma outra situação que salta aos olhos. A lei, ela é clara e muitas vezes a interpretação depende do judiciário. Então, recentemente, 2 dias atrás, eu tive um caso
em que o mesmo magistrado decidiu de duas formas diferentes em dois processos que são correlatos. Então, assim, existem algumas situações que realmente saltam aos olhos. As decisões do Supremo, a partir do momento em que foi instituída a TV Justiça, passou-se a dar muito mais publicidade às decisões do Supremo. Então, no Canal 6, TV Justiça, o que é, para a população brasileira, extremamente positivo, porque é enriquecedor. As pessoas que ali assistem têm possibilidades de entender algumas discussões com as suas peculiaridades. E eu costumo brincar que para nós advogados é um grande aprendizado, porque você começa a entender a linha de pensamento desses magistrados até como norteador das decisões das esferas, das instâncias inferiores. Então é uma situação bastante interessante isso. Mas eu entendo que o legislador cria de leis, obviamente, você pode discutir se ela é constitucional ou se ela é inconstitucional, mas deve ser respeitado. Muito bem, é mais ou menos a coisa por aí. E é interessante, né, que essa decisão ela afeta diretamente o agronegócio, que nos últimos tempos, como o senhor estava comentando nos bastidores, o agronegócio que vem sustentando o país. Às vezes cai a parte industrial, a parte de serviços, mas o agronegócio, ano após ano, vem quebrando recordes. É verdade, graças a Deus. Aliás, eu me recordo do meu saudoso pai, Jaime Tolentino, dizendo que o Brasil tinha muita terra e terra suficiente para sustentar a fome do mundo. Sim. E que criar-se a indústria do agronegócio seria extremamente vantajoso quando se falava em fazer os parques industriais. Eu era pequeno ainda e me recordo dessas abordagens que meu pai fazia, que o agronegócio era a solução do Brasil. E realmente, com toda a sabedoria, aquilo que ele dizia se mostrou verdade, porque nos períodos em que os tributos começaram a tornar proibitiva a implantação de indústrias no Brasil, nós vimos, por exemplo, o Parque Industrial de São Paulo reduzir drasticamente, diminuindo inclusive o número de empresas, e as empresas, por conta dos tributos, correndo para outros estados naquela guerra das alíquotas de ICMS. Então, verdadeiramente o agronegócio, que é o melhor negócio do Brasil, eu entendo que vem sendo prejudicado, e esta decisão atingiria novamente o agronegócio. Eu vi hoje na televisão pela manhã uma senhora que está há 50 anos na mesma propriedade, dizendo: eu só saio daqui morta porque eu criei a minha família aqui, eu alimentei os meus filhos aqui, eu venho produzindo alimentação e exportando, e essa decisão simplesmente tiraria o meu negócio e o meu objetivo final, que além de alimentar as pessoas, é alimentar os meus filhos e dar a sucessão aos meus filhos para que eles pudessem continuar com esse lindo trabalho de alimentar as pessoas. Eu queria até entender essa questão, porque, vamos ser sinceros, os índios estão aqui desde 1500. Pai, filho, neto, tataraneto, aí vai, né? Em alguns momentos eles acabaram saindo da terra e outras pessoas tomaram posse. E a pessoa está há 50 anos lá. Quem tem mais direito? Isso me lembra aquela questão de Israel, doutor. Você deve lembrar. Como é que é Israel? Israel fala que a posse foi dada por Deus, está até na Bíblia, registrado em documento super poderoso que é a Bíblia, né? Que aquela terra foi dada para Deus, para o povo judeu. Só que aí, no ano 70 da era cristã, houve a diáspora, né? Os judeus saíram e aí começou os palestinos a viverem lá. E eles estão há 2000 anos lá. Só que em 48
os judeus retornaram a Israel dizendo que a terra é deles. Me parece que é mais ou menos a mesma coisa, doutor, com os índios. Olha, a grande verdade é que, assim, se os índios assumissem essa terra e nela produzissem o que produzem os agrônomos que ajudam a levantar o PIB brasileiro e têm mantido o país de pé, ok. Só que eles já têm terra demais e a produção de menos. Então eu não vejo a praticidade dessa decisão. No caso da Serra Raposa do Sol, por exemplo, eu me recordo na época de que uma quantidade enorme de agricultores, que eram produtores de arroz, que tinham produzido riquezas no local, tiveram que abandonar o local, não receberam os valores pertinentes aos investimentos feitos até lá, até a decisão de ontem do ministro Dias Toffoli abordava até com alguma propriedade que esse pagamento deveria ser feito pelo Estado imediatamente, porém o valor incontroverso, ou seja, o valor que o Estado entende ser correto e que o agricultor poderia levantar. Porém, o valor controverso é o valor, existe uma diferença entre o valor venal e o valor real. E muitas vezes o valor venal está muito abaixo do valor real da terra. Porque no valor da terra, você, em direito, nós diríamos que você teria o direito de retenção. Ou seja, é o direito que você tem de recuperar o investimento pelas melhorias que você fez na terra. Construção de diques, construção de pastagens, obras lá construídas, maquinário lá investido. Então, tudo isso teria que ser indenizado pelo Estado. E não o é. Então, na verdade, quebra-se uma cadeia de produção excepcional, que é o agronegócio, as pessoas que estão lá, para devolver para os índios. Ok, os índios têm todo o direito deles, mas eles já têm terra demais. E nas terras deles, se essas terras fossem produtivas, talvez nós tivéssemos um superávit do agronegócio ainda maior. E é o que, sob a minha humilde ótica, não ocorre. Nos acompanhando, Humberto Mancini. Grande Humberto, meu amigo... Ele está perguntando aqui, pergunta se ele tem saudades do Lavacar na Paulo Facini. Humberto é meu amigo, um dos brilhantes corretores aqui da cidade de Guarulhos. Tenho sim, Humberto, comecei a vida naquele Lava Rápido em 1984. Lá se vão quase 40 anos. Na época eu já cursava Direito, né? Eu me formei em 87 e tenho saudade sim. Não só do Lava Rápido, mas dos grandes amigos como você que lá eu formei. Um grande abraço, Humberto. Satisfação ter você conosco no programa. Nos acompanha também nosso amigo Cristiano Biriba, ele que é lá da região do Fortaleza. E o Cícero Mossoró, grande sindicalista, que é aqui da região central. Ele que é do Sindilotação, é isso, Mossoró? Está nos acompanhando. Eu quero dar uma cutucada no senhor Augusto Tolentino, de um assunto que eu acho que é extremamente importante. A questão das joias do presidente Bolsonaro. Disseram que ele acabou tentando vender as joias, vendeu, depois teve que buscar e dizem que tem mais joias. Aliás, essa questão de joia é controversa, né? Porque até o presidente Lula estava com um relógio, dia desses aí, também que ele ganhou do presidente da França, né? Doutor, juridicamente, como é que está essa situação? Ele tentou vender, é justo, não é justo? Como é que é isso? Essa é uma discussão de interpretação. Com toda humildade, eu diria que assim, algumas joias seriam de uso personalíssimo, feitas exclusivamente para a primeira-dama ou para o ex-presidente. De qualquer sorte, elas foram algumas devolvidas, né? Outras sequer foram liberadas. Mas aquilo que foi requisitado pelo Tribunal de Contas da União, até onde eu tenho informação, foram todas devolvidas. O que, em relação ao ex-presidente, parte destas joias, dessa situação do acervo que se entendia pessoal dele e que efetivamente não era, não foi devolvido. Então, assim, parece
sobre esse aspecto, dois pesos e duas medidas. Então, para um é crime, para outro não. E a lei é a mesma. Então, salta aos olhos e causa perplexidade a forma como se persegue essa situação, essa narrativa, havendo esse distanciamento entre essas duas posturas. Você está dizendo que a postura da justiça está sendo questões, posicionamentos políticos, para cada caso tem uma medida, tem um peso, dependendo de quem é o acusado? Veja, nós tivemos, me falha a memória agora o ano, mas houve uma greve muito significativa, salvo engano, no governo do Temer, em que houveram invasões do Congresso, e lá houveram algumas depredações, algumas posturas que são totalmente abomináveis, deixando isso bem claro. E eu não vi naquele momento nenhum tipo de postura semelhante ao que está acontecendo agora. Claro, há um distanciamento entre as épocas, porque se criou em 2021 a Lei 14.197, que é justamente a lei que aborda a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, de qualquer sorte, eu não vi naquela época aqueles invasores e depredadores serem presos, como também não vi na época dos black blocs. Em São Paulo nós tivemos muito disso na Avenida Paulista, em vários locais de São Paulo. E não havia esta abordagem agressiva da forma como ela está acontecendo agora. Muito bem. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Quem está nos acompanhando aqui, o Armando Turcão. Grande Armando, grande amigo. Abraço, amigo querido. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversando com o Dr. Augusto Tolentino, ele está me dizendo aqui que a Manuela Muscardi, é isso? Isso. E o Davi estão lá em Maricá nos assistindo. Obrigado aí pela audiência de Maricá, hein? Gente boa, Maricá é bonito, eu não conheço Maricá. Maricá é muito bonito, embora o Eduardo Paes tenha dito que o local era horrível e que custou a eleição dele para o governo do Rio de Janeiro. Daquele bate-papo que ele teve com o Lula. É verdade. Ele dizia, pô, você gosta de lugar feio, lugar pobre e tudo mais, esse sítiozinho, e aí usou um termo pouco polido, e isso custou a eleição dele. Ele já pediu inúmeras desculpas, mas o pessoal de Maricá ficou não muito... perdoa. Até porque a cidade é muito bonita. E, olha, uma coisa interessante, eu vou bastante a Maricá, e Maricá tem administrações petistas, alguns governos, eles recebem grandes royalties da Petrobras, e é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito interessante. Que legal. Tem uma atenção do governo para os estudantes e para a população que é digna de elogio do ponto de vista social. Não posso abordar outros pontos porque não conheço, mas realmente me chamou a atenção, criando até uma certa dependência da população da prefeitura de lá. Mas assim, é algo que chamou muita atenção. Outra coisa que me chamou a atenção, lá o teatro é vermelho, o hospital é vermelho, tudo é vermelho. É um negócio bem interessante. Até o sol é vermelho. Verdade. Humberto Mancini, família Tolentino, um grande sobrenome da nossa cidade. Evanildo Jabá, ontem os índios fizeram a manifestação em nome da terra, no sul da Bahia, BR-101, na região de Itamaraju. Maria Aparecida, boa noite, família Roberto. Opa, obrigado. A Aparecida que está lá na Praia Grande nos acompanhando. Agradecer muito a todos vocês aí. Obrigado. Pessoal nos acompanhando aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a mudança da legislação política que nós estamos tendo, doutor. Muita gente querendo que as mudanças legislativas aconteçam antes de outubro, porque ela precisa ser votada e sancionada pelo presidente, é isso? Um ano antes da próxima eleição. Ou seja, até outubro. Né? Até outubro. Veja,
algumas coisas, você vai se lembrar um termo do passado, que eram aquelas decisões causuísticas, ou seja, elas tinham uma destinação e um tempo para acontecer, ou elas deixavam de ser interessantes, né? Então, nesse sentido, esse perdão e essas modificações que acontecem a cada ano e meio para atender os interesses políticos do momento, isso faz com que a credibilidade da classe política seja comprometida. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, quando se fala, por exemplo, da redução do quadro de mulheres candidatas de 30% para 10%, e agora chegou aos 20% para ser um número de consenso entre os deputados, isso é altamente comprometedor. Eu diria, com toda a propriedade, com toda a tranquilidade, que o ideal é que esse número de mulheres no Congresso fosse exatamente a metade. Porque as mulheres, falo isso tendo a primeira-dama, a Priscila, minha mulher em casa, elas têm uma serenidade, em alguns casos, obviamente. E firmeza em outros. Uma serenidade, uma firmeza. E até o instituto maternal, para algumas visões que são completamente diferentes de nós homens. Então, eu não estou falando de visão misógina, nem nada disso, não. Eu estou falando de coisas realmente sensatas, de um equilíbrio emocional, muitas vezes, que dá visões que seriam melhores para o mundo. Não estou dizendo só para o Brasil, mas visões de mundo. Eu tenho um exemplo muito bacana no meu escritório, a doutora Giovana Poggianella, que é uma jovem advogada, brilhante, já brilhando nos tribunais, fazendo as sustentações orais. Muitas vezes, o doutor André Troeste Oliveira, meu primo, que está comigo no escritório há 15 anos, né? Muitas vezes a nossa visão é uma visão mais dura, mais enfática, e ela, na serenidade da mulher, tanto ela como muitas vezes a doutora Laura, a doutora Vanessa, nos chamam para pontos mais humanistas, muitas vezes até mais jurídicos. Então isso faz uma diferença gigantesca. Então eu entendo que se esse número tivesse que efetivamente ser mudado, ele não deveria ser reduzido de 30% para 20% ou para 10%, e sim aumentado para 50%. Porque, vejam, quando você tem uma mulher como CEO de uma empresa, em regra, os resultados são melhores. Os resultados mesmo para os trabalhadores são melhores. Agora, quando nós temos, por exemplo, uma modificação de lei aumentando a carga tributária, disponibilizando um dia do trabalho do trabalhador para os sindicatos, essas coisas me parecem um retrocesso. Já se demonstrou que a partir das modificações que ocorreram de 18 para cá, as empresas tiveram mais tranquilidade para investir, para trabalhar, para gerar emprego, para crescer. E sempre que você tem mulheres, você tem resultados melhores. Eu estava vendo aqui, dando uma olhada nessa questão das mudanças, e também eles dão uma certa afrouxada na questão da ficha limpa. E aí eu estava me lembrando que do Deltan Dallagnol, que nós estávamos conversando nos bastidores, doutor, que no caso do Deltan, ele nem começou a ser julgado. Ele estava sendo investigado e aí ele foi cassado porque ele saiu para disputar, ele tinha que sair mesmo para disputar uma vaga de deputado. E ele foi cassado antes mesmo de ser julgado. Antes de ser julgado, então ele estava limpo. E agora essa questão da frouxidão, de afrouxar mais ainda a questão da ficha limpa. Como é que você vê essas duas coisas, doutor? Olha, em primeiro lugar, a cassação do ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol, sob a minha ótica, a minha visão é técnica, com todo respeito à decisão do TSE, dos ministros que lá decidiram,
ela beira o absurdo. Ela decidiu, sob a minha ótica, entendo ser equivocado, novamente com todas as vênias, com todo respeito à decisão, porque eles alegam que ele se furtou ao julgamento que o levaria à inegibilidade. Agora, se essa era uma faculdade dada a ele, e uma faculdade dada pela lei, sim, aonde está o crime? Então eu entendo essa cassação, de novo ressaltando, com todo respeito aos dignos ministros, como uma cassação política, como uma perseguição política, como, por exemplo, está ocorrendo já nesse momento, quando se fala da eventual ou da possível cassação do ex-juiz, ex-ministro e atual senador Sérgio Moro. Quando eu lhe falo sobre 2 pesos e 2 medidas, dizia-se, eu tive algumas vezes, eu participei da Lava Jato, eu advoguei na Lava Jato, que o doutor Sérgio Moro estava sendo arbitrário, mantendo algumas prisões em busca de delações premiadas. Se você me perguntar, você concorda com essas prisões da forma como elas ocorreram? Não. Não, eu entendo que algumas delas foram exorbitadas. Mas os crimes existiram. Mas os crimes existiram, e é aí que eu quero chegar nesse ponto. E se criticou a conduta da Lava Jato, e nesse momento está correndo a mesma coisa em relação ao entorno do presidente Bolsonaro. Então, estão destruindo a Lava Jato, que se as pessoas e as empresas não devessem o dinheiro, elas jamais fariam as devoluções. De milhões e milhões. De bilhões. Nós estamos falando de algo em torno de 6 bilhões de reais e alguns outros ressarcimentos que ainda aconteceriam ao longo do tempo, houveram parcelamentos, formas de pagamento e tudo mais. Então, sob esse aspecto, eu vejo isso como uma cassação política e não sobre a intenção, sobre a possibilidade. Não cabia nessa situação sob a minha ótica. Outro ponto aqui que foi muito criticado, está sendo criticado, é a brecha, né, para o uso de verbas que atualmente são destinadas apenas para as candidaturas femininas. Assim, despesas de campanha poderiam ser combinadas com as dos homens, desde que acompanhadas de mulheres e pessoas negras em publicidades. Ou seja, eles vão fazer um cambalacho ali, comprar material colocando em nome da mulher, mas com a ênfase no homem, né? E também a questão da mudança de verbas para a candidatura de minorias, como a questão dos negros. Isso está sendo também muito criticado aqui. Essa questão de diminuir, nós temos na Câmara Municipal 7 vereadoras, né? Uhum. E são 34 cadeiras, doutor. Então, eu acho que essa mudança, eu concordo com o senhor, que essas regras estão sendo cada vez pior. Essas regras, sim, são misóginas. Sim, concordo. Essas regras são discriminatórias sobre a minha ótica. Veja, afrouxar isso é dar brechas para que ocorram os desvios das verbas que seriam destinadas para as eleições, que, aliás, diga-se de passagem, quando houve lá atrás a mudança da lei, se proibindo o financiamento por empresas, limitando-se o valor que poderia ser doado por CPF, isso era uma forma de evitar que aquele candidato que estivesse se elegendo e tivesse o suporte muito grande de uma empresa, destinasse a ele licitações ou facilitações que pudessem gerar corrupção. Esta foi uma decisão extremamente acertada sob a minha ótica. Porém, esta modificação abre os caminhos para que haja o privilégio de candidatos mais conhecidos, dos figurões, dos partidos, em detrimento
candidatos mais pobres, mais humildes, que necessitariam dessa verba para levar o seu discurso, para fazer a sua campanha política com verba pública. Outro ponto, é meu entendimento que a verba pública que foi dobrada para a campanha passada era desnecessário. Poderia se manter aquele valor que já era valor suficiente para o país inteiro, desde que dividido com parcimônia e com equilíbrio. Outra questão também é que hoje você tem que fazer a prestação de contas continuadas. O que eles estão propondo? Que seja só feita no final. É outra situação que eu entendo eu acho complicado. Que possibilita arranjos esses que dão a conotação de ilicitude, de irregularidades. São nessas situações que você encontra as notas de empresas que não existem, são as notas frias, as doações de pessoas que efetivamente não fizeram. Porque agora, inclusive, está eliminando o recibo eleitoral assinado pelo doador. É um absurdo. É um absurdo. Eu não entendo isso como um avanço, que me perdoem os amigos políticos que pensam diferente, mas a divergência, ela é enriquecedora para que se discuta aquilo que efetivamente é melhor para o país. E isso, sob a minha ótica, não é. Também autoriza a contratação e pagamento de serviços de segurança pessoal, independente do sexo do candidato, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Olha, seria um grande gerador de empregos e um grande gerador de violência. Porque o político que não pode andar no meio do povo, ele não pode ser político. Um político que é odiado pelo povo, há razões que fundamentam esse comportamento. E isso, infelizmente, nós vivemos na atualidade. O atual mandatário do país se percebe que nos locais dentro do território nacional aonde ele chega, a recepção não é calorosa como aquele que deixou o governo recentemente. Independente de bandeira ou de ideologia política, isto é uma realidade que do Oiapoque ao Chuí se visualiza. Veja, o movimento dos governadores do Nordeste, são cerca de 1.100... Desculpe, governadores não, dos prefeitos. 1.142 prefeituras, salvo engano, eu li rapidamente na imprensa, cobrando do presidente o fundo de participação dos municípios, mostra que em 8 meses houve uma modificação de posicionamento do novo governo em relação às prefeituras. E isso, o que o antigo presidente tinha orgulho de dizer, é que não faltou dinheiro para as prefeituras, todos os funcionários tiveram seus 13º que dependiam do fundo de participação do município pago, e essa situação não vem se repetindo. Aliás, nós falávamos dos bastidores, né? Da guerra de narrativas. O próprio Tesouro Nacional divulgou que, ao término do governo passado, o Brasil foi superavitário em cerca de 54 bilhões de reais, 57, 58 em valores atualizados, enquanto o atual mandatário, em todos os discursos, diz que encontrou um país quebrado, em dificuldades e tudo mais. E aí nós identificamos as diferenças de posturas, que são sinais claros de respeito ao dinheiro público ou não. Enquanto nós tínhamos um que se hospedava em hotéis simples e, na grande maioria das vezes, nas embaixadas do Brasil ao redor do mundo, onde ele compareceu, nós vemos outro gastando verdadeiras fortunas de hospedagem, conduzindo pessoas para o país, dizendo, tentando vender o país lá fora, e que é algo que nós não estamos vendo. Eu até observei o jornalista Reinaldo Azevedo, um jornalista porque eu tenho uma grande admiração, mas que nos últimos 12 meses, eu percebi que ele passou a focar numa ideologia que afasta o jornalista um pouco da verdade real. Enquanto ele
dizia com muita ênfase, não, que bom que gastou esse dinheiro, o Brasil está sendo bem representado lá fora e tudo mais, mas aonde essa gastança está trazendo frutos para o Brasil? A grande maioria das pessoas mais esclarecidas que eu converso tem sido muito enfática em dizer, escuta, turismo numa época de dificuldade dessas, com o nosso dinheiro... Difícil, né? É uma coisa que salta aos olhos. Veja, o presidente Lula foi eleito, ele assumiu, o outro presidente respeitou a eleição dele, não quis comparecer por motivos óbvios à eleição dele, saiu do país, ficou um tempo fora, mas a grande verdade é que não, tentativa de golpe. Não houve tentativa de golpe nenhuma. Eu vou chegar lá. Levando em consideração que não haviam meios para que isso se perpetrasse. Não haviam meios, primeiro, porque havia uma eleição que havia sido encerrada, o escrutínio e a contagem de votos e o resultado apresentado, e ele foi diplomado e o resultado foi promulgado. Veja, você acredita nas urnas? Eu fui lá e depositei o meu voto. Eu tenho dúvida sobre as urnas? Poxa, olhando para as ruas e vendo a quantidade de pessoas que acompanhavam um candidato e o tamanho da rejeição de outro, o resultado é contrário àquilo que a própria imprensa mostrava. Por outro lado, nós tínhamos pesquisas que mostravam que o candidato que se elegeu estava à frente. Porém, as pesquisas também eram contraditórias em relação ao que se apresentava nas ruas. Então, eu cansei de ouvir teorias da conspiração de que a votação do ex-presidente Bolsonaro teria sido 76% e a do presidente Lula 25%, 26%, votação baixa. Mas a verdade é que, assim, o resultado das urnas foi proclamado e, gostem ou não, ele estava lá eleito. Se houve fraude ou não nas urnas, isso não foi demonstrado, isso não foi comprovado, o resultado foi proclamado. Então, veja, a minha posição pessoal de discordar do resultado, porque eu entendia que o caminho seguido pela equipe econômica do outro governo e os resultados que o outro governo vinha apresentando, eu entendia positivos, da mesma forma que entendia totalmente inapropriado a forma de comunicação do ex-presidente Bolsonaro, a agressividade com que ele falava algumas coisas, a infelicidade de algumas palavras, os resultados eram positivos. E aí eu utilizo as palavras do Dr. Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do nosso TF, foi decano do nosso TF, em que ele próprio disse, olha, eu optarei por uma terceira via. E no segundo turno, eu votarei no presidente Bolsonaro pelo governo que ele fez. Ele foi infeliz em algumas comunicações, em algumas formas que ele se comunicou, já está corrigindo o discurso dele, e como ex-juiz, e aí é que salta aos olhos, o Dr. Marco Aurélio, numa entrevista, falou isso, e está nas redes sociais, isso para quem quiser assistir, ele não poderia votar em alguém que havia sido condenado justamente por desvios e crime contra o patrimônio público, contra o erário público. Então, veja, ouvindo isso humildemente de um ex-ministro da magnitude do Marco Aurélio, poxa, eu acho que é um pensamento que leva todos nós à reflexão. Da mesma maneira como ele falou, da relatividade da competência territorial, que essa decisão já tinha transitado em julgado, entendeu? E que a decisão que foi adotada para ressuscitar politicamente o presidente Lula, sob a ótica dele, ministro que ficou 31 anos no STF, equivocada. Então, eu como advogado, vendo que aqueles embargos de declaração que não deveriam ter de efeito modificatório, que nós chamamos de efeito infringente, teve.
E a partir dali, se passou a anular todas as decisões que tornaram ele elegível. Foi. Então, sobre essa, novamente, eu faço questão sempre de ressaltar, decisão judicial do primeiro grau, do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, ou do Supremo, ou dos TRFs, ou dos TRTs, ou do TST, decisão que você não concorda, você recorre, mas ela tem que ser respeitada. Então eu respeito o judiciário, estou no meu dia a dia com eles. Obviamente que não são todas as decisões que me agradam, as que me agradam eu agradeço, as que não, eu faço o meu mistério, que é contestar, recorrer, discutir e ir em busca do interesse do cliente. Luiz Carlos Peninha está dando uma boa noite para nós. Evanildo Jabá está dizendo: doutor, o nosso país é maravilhoso, o que maltrata é a corrupção. Doutor, concordo com a sua fala, as mulheres são mais honestas. O Evanildo Jabá. Celso Pinheiro, boa noite. Doutor, esse dinheiro do fundão agora mudou o presidente do partido. Escolhe o que tem mais voto, eles injetam o dinheiro para eleger. É mais ou menos isso, né? Eles escolhem... Cada um tem um critério. A grande verdade é que esses critérios eles deveriam estar preconizados em lei. E não existe isso da forma como deveria ser. Para que tivesse o alcance que você falou, ou seja, houvesse uma divisão igual para todos os candidatos, se esse critério fosse levado a sério, nós teríamos talvez um congresso diferente, defendendo mais os interesses da população e não interesses individuais. Quem está nos acompanhando é a Jana Silva. Roberto, boa noite, abraço para o meu compadre Augusto Tolentino. Grande beijo, Janaína, dá um beijão no Matheus. Matheus está em Brasília com o César e estava... Acho que já voltou, hein? Eles devem ter retornado ontem ou hoje, eles foram em busca de verbas para o município, o César Sansoniuk, o vice-prefeito Jesus e o meu sobrinho, o Matheus Tolentino. Um trabalho brilhante deles. O Celso Pinheiro está dizendo: governo de São Paulo arrumando alça de acesso em Guarulhos, fazendo viaduto, arrumando trevo de bom sucesso, logo vem pedágio em Guarulhos. Tirar o gasto deste investimento, gasto de Guarulhos. Boa noite, Roberto e doutor. Eu penso um pouquinho diferente nisso. Se você observar, todas as estradas que são pedagiadas, salvo algumas exceções, nós temos melhor sinalização, melhor condição de piso, nós temos menos gastos nos nossos carros, porque os pneus desgastam menos, freios desgastam menos, e a segurança da nossa família é melhor. Então, eu sou a favor do pedagiamento, porque o pedagiamento oferece mais segurança. Não é um pouco caro, doutor? Porém, chegou no ponto que eu queria, porém, os valores deveriam ser mais justos. Ocorre que, como toda história desses pedágios é sempre cercada de alguma nebulosidade, talvez seja esse, eu não posso, isso é uma suposição, não posso afirmar isso, mas talvez seja um motivo dos nossos pedágios serem relativamente caros. Ou a necessidade de cumprir aquilo que o Estado no passado deveria ter feito, e quem recebe quem vence essa licitação tem a obrigação de cumprir para que tenha a segurança necessária. Parece que subiu o pedágio, era R$ 33,80, subiu mais R$ 1,50. Nossa, R$ 35 reais para descer pela Via Anchieta. É um pouquinho caro. É verdade. Tanto pela Anchieta como pela Imigrantes. Muito caro. E você vai daqui para Tupã, que eu já fui algumas vezes, nossa, você gasta metade do dinheiro vai ser para gasolina, a outra metade para pedágio. Reconheço, são estradas maravilhosas. Quando você vai para um outro estado, quando eu vou para o Paraná, eu reconheço que a diferença é brutal, né? Brutal, mas dói. Eu fui vítima de um acidente retornando de Laguna para São Paulo, justamente no local onde o motorista do Ratinho teve um acidente com o Ratinho e morreu. Colocavam lá óleo na pista, e eu, quando assisti a matéria
achei ser exagero e fui vítima dessa situação. Realmente tinha óleo na pista e 6 carros se acidentaram no mesmo momento que eu. E só não houveram mais acidentes porque eu e o Alexandre, que estava comigo, o irmão do Alan Neto, nós fomos no meio da pista, pulamos na frente de um caminhão para que ele atravessasse, para que ninguém mais passasse e não houvessem mais acidentes. E na época me chamou a atenção que a polícia rodoviária parou e foi embora. Só voltou muito tempo depois. Eu não sei se eles tinham algum outro acidente mais grave, mas... Você havia me perguntado sobre o... Thelma Muscardi, muito bom, doutor. Está acompanhando pelo canal do YouTube. Maricá também. Thelma Muscardi. No Maricá, doutor, 3 minutos. Vamos lá. Você havia me perguntado sobre o artigo de lei do Estado, da abolição do Estado de Direito Democrático, tá? E aí eu fiz algumas anotações importantes para esclarecer você e o seu público, tá? Esse é um crime previsto no Código Penal desde 2021. Ele foi introduzido pela Lei 14.197 de 21, mas que ficou totalmente famoso em função das manifestações de 8 de janeiro de 2023. Na minha opinião, até um dia para não se lembrar mais, tá? E isso é o que se fala da abolição violenta do Estado de Direito. Ele está previsto no artigo 359 do Código Penal. Certo. E diz o caput da lei. É muito importante esta primeira palavra. Tentar, vírgula, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Tem uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, quando se fala disso, se fala que este ato, ele não tem a característica culposa, ele só tem a característica dolosa. Ou seja, quem queria fazer sabia o que estava fazendo e sabia dos efeitos e saberia dos riscos. Então, quando se falou... Teoricamente, saberia. Teoricamente, deveria saber. Vamos lá. Então, veja, quando nós temos as pessoas se manifestando na frente do Congresso, na frente do STF e do governo, e do Palácio do Governo, esta manifestação seria o direito de manifestação, direito de opinião. Porém, invadir, danificar, você está no dolo do dano material doloso. Se você quebrou uma vidraça, você sabe porque você está quebrando a vidraça. Agora, hoje foi divulgado que o Tenente-Coronel Mauro Cid teria entregue ao presidente Bolsonaro o que seria uma minuta do golpe, né? Veja, Roberto, você receber uma minuta não configura crime. Porque até que você receba e leia, você não sabe do que se trata. Perfeito. Tá? Porém, a lei é muito clara, que ela fala tentar. Já a imprensa falou sobre a intenção. Só que a intenção, você pode ter a intenção de pedir para que eu me retire daqui e não ter o ato. Você não tentou. Você poderia falar, retire isso do meu estúdio. Aí eu tentei. Aí você tentou. Então, essas duas diferenças são muito grandes. É a linha tênue entre o certo e o errado, e é a linha tênue que pode prejudicar o ex-presidente e pode beneficiar o ex-presidente. Então, assim, essa, sob a minha ótica, a grande diferença entre o que está se falando e a lei. Acabou nosso tempo, mas antes eu vou falar aqui que a Priscila Muscardi Tolentino está nos acompanhando. Primeira dama. Ah, é? Primeira dama. Obrigado, Priscila. Muito obrigado pela audiência. E acabou nosso tempo.
Quem quiser falar com o doutor, como é que eu acho o doutor Tolentino? Augusto Tolentino, o telefone do escritório é 3107-3000. Repete. 3107-3000. E eu estou no centro de São Paulo, entre os gabinetes dos desembargadores, na Conselheiro Furtado 263. Muito bem, o doutor Celso está falando assim, doutor, igual fizeram os terrenos onde tinha a linha de trem de Guarulhos, lotearam onde tinha a linha de trem. É verdade, um dia eu vou contar essa história aqui. Agradecer. Segunda-feira eu estou em Brasília, segunda e terça. Te trago notícias de lá quentinhas direto do Congresso. Opa, vamos ligar então para ele diretamente do Congresso lá segunda ou terça-feira. Vamos acertar isso daí.